Glória a Deus. Apocalipse 7, verso 13 e verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia. Vou repetir. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, com vestes brancas, algumas versões, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, como pastor, como igreja, nós temos que estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre procurando ensinar. O pastor de uma congregação deve estar sempre se atualizando na palavra, se atualizando na palavra certa, cada vez mais esclarecido na palavra para ministração, para ensinamento. Nos últimos dias, quando eu falo últimos dias, esses tempos passados, temos visto tanta coisa errada, tanto ensinamento errado. Uns porque realmente não chegaram, não tem como, não tem alguém ensine, não tem onde buscar, e outros por talvez alguma falta mesmo de preparo, de vontade às vezes. Mas nós temos que entender o que é essa grande tribulação. Eu postei, mandei para várias pessoas no Face da igreja e tal, e no WhatsApp de alguns amigos, de grupos, dizendo que há um treinamento para a grande tribulação, partindo do pressuposto que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então já começa por aí. Muitos já vão questionar para ele: a igreja não vai passar pela grande tribulação, para que estudar treinamento para a grande... O que é um treinamento, né? O que é um treinamento para a grande tribulação? Por que treinar? Se eu não vou passar, há aqueles que acreditam, os pré-milenistas, dispensacionalistas, creem que a igreja será arrebatada, é o rapto, antes da volta do Senhor. Será uma volta em duas fases, né? A segunda vinda em duas fases. Numa que ele vem até as nuvens, arrebata a igreja secretamente, e depois de 7 anos ele retorna e implanta o milênio. Essa é a visão que muitos têm hoje, já de uns 180, 200 anos para cá. Não é muito antigo não, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos informa que nós vamos passar pela grande tribulação. Uma das provas, nós temos visto aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, o mesmo versículo que nós lemos agora na introdução. Quem são esses que estão vestidos de veste branca? E eu disse, quem disse? João, né? Esses são, eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Está falando do povo de Deus, está falando dos eleitos. E dentro dessa visão mais ampla, nós chamamos de visão reformada, nós entendemos que grande tribulação existe desde tempos antigos. A igreja passou, né, na época do Império Romano, quando a igreja era perseguida por Roma, era violentamente atacada não só com palavras como hoje, mas atacada de forma, de fato, lançando nas fornalhas, lançando os animais ferozes. Mas há um período sempre de grande tribulação, mas a grande tribulação escatológica, essa daí parte de um pensamento hedonista, que essa tribulação não vamos passar. Nos Estados Unidos, né, uma nação rica, uma nação próspera, uma nação, a nação mais rica do planeta, de lá parte muita teologia ruim, teologia no sentido de ensinamentos, né? Muita coisa ruim de lá para cá, muita coisa o Brasil importou de lá, muita coisa ruim. Entre elas, essas doutrinas da prosperidade e outras coisas, e com esse pensamento hedonista. O que quer dizer esse pensamento, essa filosofia hedonista? Que não quer sofrer, que não pode ter sofrimento. Tanto que você aprende de lá para cá, dos Estados Unidos para cá, de outros lugares também, mas de lá muito mais, as pessoas ensinando essa tal prosperidade, que você não pode sofrer. Se você sofre, alguma coisa está errada. Não pode ficar doente, pode ficar desempregado, não pode ter. Então não vamos passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes, no abrir e piscar de olhos. Está escrito lá em Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos. Já falei e repito, ali é
a transformação do corpo de glória quanto da vinda do Senhor, no momento, no abrir e fechar de olhos. A questão ali não é o rapto, a questão ali é a transformação do corpo abatido no corpo de glória, da ressurreição dos santos e da transformação dos que estiverem vivos, os que são de Cristo Jesus. Então nós temos que saber, para começar a história, entender que a igreja passará pela grande tribulação. Começa o treinamento aí, de saber que vamos passar pela grande tribulação. Ah, mas a Bíblia eu não acredito, porque a palavra nos informa que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. É verdade. Deus não nos chamou para a ira, Deus não nos direcionou para a ira. Mas está falando de qual ira? A ira de Deus ou a fúria, a ira do anticristo? Se for falar da ira de Deus, não. A igreja não vai passar pela ira de Deus. Mas se for pela fúria do dragão, do falso profeta, do anticristo, dos ímpios, da meretriz, isso aí a igreja vai passar sim. Infelizmente, muitos não ensinam isso. Ah, mas eu penso assim diferente, meu querido. Alguém diz assim: eu prefiro pensar estar preparado para o pior e encontrar o melhor, do que preparado para o melhor e encontrar o pior. Alguém fala assim, né? É melhor estar preparado para alguma coisa ruim e não acontecer, do que não estar preparado e acontecer. E eu já prefiro usar uma expressão mais clara e mais concisa: prepare-se para momentos dramáticos, ruins mesmo, difíceis que vão passar. Porque a Bíblia não mente, não tem duas verdades sobre um assunto, só há uma verdade. Só há uma verdade. O que falta muitas vezes é esclarecimento e compreensão. E por isso que eu dei esse título desse sermão: treinamento para a grande tribulação. Então, primeiro, nós temos que entender o seguinte: que a igreja vai passar pela grande tribulação. E se você trabalhou numa empresa, se você estudou em alguma escola que tem, por exemplo, aqui o SEMA, por exemplo, você tem ali treinamentos para, por exemplo, um momento de gravidade, um incêndio, alguma coisa dessa natureza. Então as empresas, elas têm ali as rotas de fuga e os pontos de fuga. Eu trabalhava numa empresa que uma vez por mês, não me recordo agora, o pessoal da CIPA, o pessoal da segurança de trabalho, os técnicos de trabalho, os médicos do trabalho, enfim, aquela equipe toda fazia ali uns treinamentos se der um incêndio no setor tal, onde são os pontos de fuga, se você estiver perto do setor tal, do galpão tal, de tal lugar, do escritório ou do refeitório. Então havia ali, e inclusive tem empresa que é sinalizado no chão, marcado de cores vermelha, azul, indicando onde é o caminho, a rota de fuga, em caso de acidente, em caso de explosão, em caso de incêndio e assim por diante, alguma catástrofe que ocorrer naquela empresa. Numa escola também acontece isso, em algumas escolas acontece isso. E no mundo também não é diferente. Nós temos que ter rota de fuga e nós temos que ter ponto de fuga. Mas pastor, você está dizendo que não tem como escapar. Vamos passar pela grande tribulação? Sim, vamos passar pela grande tribulação. Então, vamos entender o que é. Eu já estou dizendo que vamos passar. Estou dizendo que temos que ter rota de fuga e ponto de fuga. E estou dizendo que isso daqui é um treinamento. Uma mensagem que eu vou levar aqui mais uns 40 minutos, 50. Eu quero encerrar hoje, não quero fazer série. Eu quero concluir hoje. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 24 e o verso 21. Mateus 24 e o verso 21, que diz assim a palavra do Senhor: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Porque haverá então grande tribulação. Olha o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu quero fechar 2 pontos aqui. O primeiro: os eleitos vão estar aqui. Quem são os eleitos? A igreja. Na linha dispensacionalista, eles fazem uma distinção entre igreja e Israel. Eles dizem que há um hiato de tempo onde Deus trabalhou na graça formando a igreja e depois vai tratar com Israel. A Bíblia não nos mostra isso. Eu disse já várias vezes, repito, temos que estudar
toda a Escritura, para termos a base para nós fazermos o nosso trabalho de pregação, de estudo e de aprendizado da palavra do Senhor. Então, aqueles dias vão ser abreviados por causa de quem? Dos escolhidos. Então os eleitos vão estar aqui, então a igreja vai estar aqui. E verso 21, volta nele: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. Então é um momento de aflição terrível, que nunca houve, e que depois desse, outro igual a esse não haverá. Então, se você observar o que já aconteceu, de tantas coisas ruins das que já aconteceram, guerras, morticínio, praga, peste, fome, mortandade, nesse momento da grande tribulação vai ser intensificado e vai ser muito maior, vai ser um tempo de grande aflição, como o texto está dizendo. Muito bem. Outra pergunta, né? Nós lemos aqui Mateus 24, 21, né? Podemos ler Marcos 13, 19, mas eu quero adiantar aqui. Quem então vai participar? Abra sua Bíblia em Lucas 21, verso 35. Lucas capítulo 21, versículo de número 35. Lucas 21, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. Todos. Então, quem vai passar, quem vai participar desta grande tribulação? Todos os que habitarem a terra, né? Às vezes um ente querido salvo em Cristo parte, nós sofremos, né? Sofre, lógico, evidente. O pai, a mãe, o tio, o avô, salvo em Cristo parte, a gente sofre. Qualquer um de sofre, né? Salvo não, mas ele sofre. Mas sabemos que esse está guardado, esse está tranquilo, não vai passar pela grande tribulação. Passou as tribulações que a vida lhe cometeu no correr de seus anos, 20, 30, 50, 100 anos, mas passou. A grande tribulação ele não vai passar. Os que estiverem vivos, pela ocasião desse momento tão terrível que está próximo de acontecer. Então nós temos que entender que a igreja vai passar, nós temos que entender que é um momento ímpar na história da humanidade, e temos que entender que falta pouco tempo. Se você pegar a profecia, foi dada por Cristo Jesus há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Então, se você observar, estudar a Escritura e ver o que ele falou, ele diz que no tempo do fim, princípio de dores. Então você vai pegando o princípio de dores, vai esticando até o tempo do fim. Você vai ouvir, vai ler, escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas, no Evangelho, escrito assim: que vai acontecer guerras e rumores de guerra, mortandade, doença, terremoto. Nós não estamos vendo isso, e não estamos vendo com uma intensificação muito maior. Não temos visto muito mais guerras, muito mais morticínio, muito mais pragas, pestes. Hoje uma mosca, um mosquito acaba com, ele ceifa nação, ceifa cidades inteiras, né? Esse mosquito mesmo, o chikungunya, a dengue, ele vem, o Aedes aegypti, né? Ele vem e dizima uma população inteira. Um mosquito. Então nós temos que ver isso aí. Isso faz parte do cumprimento das profecias. Nenhuma palavra do Senhor vai cair por terra. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Então por isso nós temos que treinar, estar sempre treinado. O que é um treinamento? É um preparo. Quando alguém vai lutar, ele se prepara para o combate. Quando alguém vai correr, ele se prepara para a corrida. Quando alguém vai fazer qualquer coisa que seja, ele se prepara. O pastor vai pregar, ele se prepara. Bom, espero que se prepare pelo menos, né? O obreiro, o evangelista, ninguém vai se evangelizar sem consagrar sua vida. Ele não sabe o que vai acontecer. Não vamos evangelizar, você não sabe o que você vai topar. Não é assim? Então você se prepara antes. Não vai aventureiro, não. Vai ali vai na força do Senhor, né? Fortalecer no Senhor na força do seu poder, e aí vai. Então tem que ter um preparo, porque isso vai acontecer, e a igreja vai estar aqui. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Lucas 21, 28. Lucas 21, o verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Se você voltar um pouquinho aqui, é que eu não quero pegar tantos versículos para não estender muito tempo.
Mas você volta depois no verso 25, 26 e chega no 27 e 28, que diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está falando para quem? Para a igreja levantar a cabeça, porque nesse momento, dessa grande aflição de tribulação, a redenção está próxima, muito perto. Olha só, Marcos 13, vamos citar mais um evangelho então, para não ficar só aqui em Lucas. Marcos 13, volta um pouquinho, Marcos 13, verso 20, olha só, Marcos 13, 20, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Novamente, corroborando aqui com que a igreja vai estar aqui naqueles dias que serão abreviados. Muitas pessoas dizem, já falei também, hoje o dia está fim do tempo, porque o dia está mais curto, né? Você levanta às 6 da manhã, daqui a pouco já é meio-dia, já é 7 horas da noite. Não é isso que está dizendo o texto. Isso é porque nossa ocupação é muito maior. Hoje nós temos muita ocupação durante o dia. Você já levanta, às vezes já está se conectando com o mundo inteiro. Às vezes 6, 7 e meia da manhã, 7 horas, 6 horas, você já falou com A, com B, com C, já foi para a China, para o Japão, da sua casa, na palma da sua mão. Viu notícia daqui, dali, da colar, e daqui a pouco você vai ali, vai cá, não sei o que, quando você vê, já, meu Deus do céu, já são 4 horas da tarde, 5 da tarde, e agora? Entendeu? É que as ocupações, você não tem a percepção do tempo como tinha antes, que não tinha tanta coisa assim como tem hoje, né? E esse tempo de abreviação que está falando aqui é que no tempo da grande tribulação, no momento em que acontecer com peso isso, Deus, pela misericórdia dele, ele vai fazer, esse tempo vai ser abreviado, para que os eleitos com que ele elegeu, ele suporte, que nenhuma carne ia suportar tanta tribulação, grande tribulação, aflição terrível. Algumas coisas que vão acontecer na grande tribulação. A grande tribulação, para muitos irmãos, é um momento em que, quando houver um arrebatamento secreto, os que ficarem vão padecer na mão do anticristo. Eu aprendi assim, foi assim que fui evangelizado. Chegou o irmão, o presbítero Marte, e falou para mim assim: olha, você precisa de estar firme com Jesus, porque senão o anticristo vai arrancar sua unha se você não aceitá-lo. Ele vai pegar o alicate assim e arrancar sua unha. Você precisa de estar com Jesus, senão na grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, o anticristo vai arrancar sua unha, ou vai te matar, etc e tal. Eu digo a você que arrancar a unha é a coisa mais leve que vai ter, porque vai ser um tempo de grande aflição. Se você observar a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, que eu vou fazer dentro em breve, logicamente que o tempo vai correndo, temos que fazer, são muita coisa para ensinar, tem muita coisa, mas já falei e repito, o Apocalipse não é um livro para você ler de forma linear, são 7 sessões paralelas que se sobrepõem, que vão se aplicando, que vão se intensificando e vão mostrando com clareza o tempo do fim, que vai desde o começo até o fim, em 7 sessões paralelas, e mostra nesse texto, nas escrituras, sobre 7 selos, onde a igreja é perseguida com fúria. 7 trombetas que são avisos para que as pessoas se convertam, se arrependam. As trombetas estão sendo tocadas hoje e anunciando, estamos aqui pregando, estamos aqui anunciando, e as 7 trombetas vão ser anunciadas e vão ser tocadas a outra ainda. E também a Bíblia nos mostra, depois eu vou fazer um estudo aqui, onde está encaixado os selos com as trombetas e com as taças. Vou fazer isso aqui dentro em breve. Não sei, não vou prometer o tempo, mas vou fazer isso o mais rápido possível, para que você entenda. Peraí, qual é o selo? Você pega o 6º selo com a 7ª trombeta, ele casa. Você pega o 6º selo e a 7ª trombeta, está casado, está certinho. Mas não é isso hoje. A intenção hoje é treinar para passar na grande tribulação. De maneira que, quando você olha para os 7 selos, você vê a fúria contra a igreja. Quando você vê as 7 trombetas, melhor dizendo, é a igreja proclamando, anunciando e conclamando para o arrependimento, como estamos fazendo hoje, pregando, anunciando, falando. De pulmões abertos, de peito aberto, de boca aberta, como diz a palavra, abre a tua boca e encherei, né? Abrindo os lábios e falando e proclamando, e as pessoas não querem se arrepender. A trombeta está sendo tocada, estamos anunciando. Tocar é a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. Não é você perturbado, eles ficam perturbados com a verdade do Evangelho. Tem gente que pensa que fica batendo na porta de manhã, domingo, 6 da manhã, não é isso. É proclamar, e também de porta em porta, evidentemente, com sabedoria, e proclamar que há um dia de juízo preparado por Deus. E as 7 taças são as 7 taças da ira.
do derramar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, existe muita confusão. E só para já ir fechando aqui já, a grande tribulação é um período de grande aflição, aonde vamos ter fome em intensidade maior, perseguição em intensidade maior, em morte em intensidade maior. Mas se você não estiver do lado do Cordeiro, isso não vai acontecer com tanta intensidade. A perseguição do anticristo não vai ser contra você. Vai ter a dificuldade pelos sinais que Deus vai permitir. Eu vou falar já na sequência sobre as trombetas tocando, o que vai acontecer. Mas se você não tiver a marca do Cordeiro, o selo do Espírito, se você não for de Cristo, tiver a marca da besta, ele não vai perseguir você, porque vai perseguir a igreja. Então a igreja vai passar pela grande tribulação. Todos no planeta vão passar pela grande tribulação. Mas a perseguição ferrenha é contra a igreja. Presta bem atenção, é contra a igreja. Por isso eu falei domingo passado e repito aqui, igreja não é um clube social. Igreja é lugar de combate, de conflito, de batalha, de peleja. Por isso nós temos que dedicar mais tempo, mas muito mais tempo à oração. Treinamento começando. Orar, irmão. Nós estamos deixando de orar, nós estamos esquecendo os nossos joelhos lá no cantinho da cama. E, claro, não é só de joelho que ora, é evidente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós estamos dando muito tempo para as coisas da internet, estamos dando muito tempo para entretenimento. A tecnologia é muito bom, é muito bom, é ótimo. Mas nós estamos dando muito tempo para a tecnologia, para os entretenimentos, e não estamos dando tempo devido à palavra e à oração. E o treinamento... Talvez alguém pensou, eu colocar na internet, o pastor vai nos ensinar a estocar alimento, o pastor vai nos ensinar a fugir da cidade, ir para sair dos grandes centros. Talvez o pastor nos ensine a sair dos grandes centros para ir para a zona rural, porque lá tem um tanque para criar um peixinho, criar uma tilápia, porque lá no campo eu posso plantar milho, feijão, posso plantar arroz, posso ter uma horta com couve, com cebola, com tomate, eu posso ter ali alguma coisa, então é isso que vai ensinar? Não, não é isso que eu vou ensinar. E há pessoas ensinando isso. Qual é o problema de estocar alimento? Não é nenhum. Querido, se você mora numa situação, por exemplo, de risco, estoque, vai trocando sempre por um novo, evidentemente, não há problema nenhum nisso, não é pecado não. Por exemplo, ano passado, há um ano atrás, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, quem tinha comidinha em estoque estava tranquilo, quem não tinha, foi acabando no mercado, saiu no mercado, onde ficava ali as gôndolas, onde tinha verde, estava vazia. Se você não tinha estoque em casa, lascou, e o preço do que tinha foi lá para a China, não foi? Não foi assim? Na grande tribulação vai acontecer isso e bem pior. Se tiver estoque, beleza, muito bem, ótimo. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não, se você estiver estocando lá, não é pecado não, querido. No sentido de que você não faça disso uma doutrina, um dogma. Porque a Bíblia está dizendo que vai ter fome, então vai ter fome. A Bíblia está dizendo que vai passar grande aflição, vai acontecer grande aflição. Eu ouvi de pessoas que até conheço, dizendo... Vamos fugir para os campos, porque eu estou fugindo para os campos por obediência à palavra. Não, não é isso que a palavra diz. Mas como que não é se a palavra diz lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, e não sei o que, foge. Fugir é ensinamento, é ensinado na Bíblia, em alguns casos. Por exemplo, fuja da aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:2. Fuja dos desejos da mocidade, 2 Timóteo 2:22. E existem algumas fugas que essas pessoas apresentam. Não, a Bíblia manda fugir. Por exemplo, José foi instruído pelo anjo num sonho para pregar sua família, né, sua esposa e o filho Jesus. Em Mateus 2:13, e fugir para o Egito. Ló foi instruído pelos anjos que saindo de Sodoma e Gomorra, saindo de Sodoma, né, fujam, escapa pela tua vida. Gênesis 19:17. Então, nós temos esses textos, mas observe, Mateus 24, verso 15. Volta comigo para Mateus 24, versículo 15. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Nós é que precisamos estar alinhados com a doutrina. Quando, pois, eu vou ler um versículo antes, tá? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Voltando os demais versículos, você vai ver falar de guerra, rumor de guerra, mortandade, abalo sísmico, cósmico, e assim por diante. Partindo do versículo 15 agora.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí volta o versículo que eu li, né? Porque haverá grande aflição e tal. Queridos, nós temos que entender o seguinte: essa fuga nesse sermão escatológico de Jesus, nós temos aqui três abordagens de interpretação, três abordagens interpretativas que eu quero citar aqui e quero dar um parecer para a igreja. Todo o capítulo 24, ou pelo menos a parte dele até o versículo 35, fala exclusivamente da destruição de Jerusalém. É a vinda e a exaltação de Jesus no céu, tá? Todo esse sermão se relaciona com a vinda final de Jesus, e esse sermão contém uma mistura de acontecimentos de um futuro próximo e de um futuro distante. Então ele está se relacionando somente com a destruição e mais nada de Jerusalém, ou com isso e falando da vinda gloriosa, ou ele está mostrando coisas para um futuro próximo e para um futuro distante. Se você observar, por isso que eu sempre falo, analise as escrituras com todas as escrituras, não pegue só uma parte dela. Eu já falei e repito, o volante do carro não é o carro, o volante é parte do carro, então pegue todo o carro para ser o carro, senão não é o carro. Por exemplo, observe aqui, verso 14. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, isso daqui é uma profecia que Cristo deu e que se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando Tito Vespasiano, filho de general Vespasiano, cercando Jerusalém, eu vou contar assim rapidamente, porque em outros estudos eu quero fazer isso com mais amplitude. Então, Roma era um império que dominava Israel, que dominava várias nações, era o império mundial. E naquela ocasião houve uma rebelião e Jerusalém se fechou para Roma, que não queriam, não aceitavam, estavam ali rebelando e estavam naquela situação tremenda. E se fecharam. E Jerusalém se fechou de uma tal maneira que eles não entravam. Segundo o historiador Flávio Joséfo, eles ficaram ali mais de 3 anos, cerca de 3 anos e meio, naquele conflito, naquela situação, onde lá dentro começou a haver muita fome. Aconteceu de pessoas ali morrerem e os cadáveres putrefados ali, a situação de carniça, de cheiro ruim mesmo ali, invadir a cidade, de faltar água potável, de faltar alimento, de faltar comida, e ali houve muita fome, muita coisa ruim. Só que os cristãos, segundo o Flávio José, 1 milhão deles mais ou menos, fugiram quando souberam, quando viram que a coisa ia pegar mesmo, que o negócio ia ferver, que Tito Vespasiano, ele queria, na verdade, Flávio José, ele se tornou ali meio que um porta-voz do império, alguém que fazia uma relação ali com o império e com Israel, de maneira que a ideia de Tito Vespasiano não era bem essa. Mas se você buscar mais a fundo nos estudos, você vai ver que entre os soldados que haviam no meio dos romanos, também havia, porque ele chegava, dominava o exército e o contratava, digamos assim, para ser soldado romano. Não tinha que ser nascido em Roma. Eles contratavam, eles subjugavam o exército e os soldados guerreiros punham para ele: você quer morrer, quer virar escravo, quer ser não, vamos guerrear então. E pronto, e passavam para o exército. Segundo alguns historiadores também, entre esses havia uns que eram muçulmanos, que eram do Islã, que eram, digamos assim, descendentes de Esaú. E eles não queriam, eles iam com fúria tremenda, investiram mesmo. E segundo a história, Flávio José nos conta isso, que uma flecha atirada a esmo, inflamada, entrou por uma janela, atingiu ali, porque havia muito tecido no templo, incendiou, pegou fogo e foi derretendo todo aquele ouro, aquele incêndio tão tremendo que foi, de modo que o ouro escorria pelas flechas, pelas frestas e brechas das pedras. E depois, quando tudo acalmou, as pessoas para arrancar o ouro, para pegar aquilo que derreteu lá, as riquezas, arrancaram e não ficou pedra sobre pedra, conforme disse Jesus. Então havia uma profecia ali, que Jesus falava ali, para aquele momento, e jogando para um futuro próximo. Um futuro próximo e um futuro distante. O futuro próximo foi no ano 70. Isso ali foi um prenúncio, um vislumbre da aflição que vai acontecer no tempo final. Porque se você olhar para o versículo que nós lemos aqui, dizendo que não vai haver aflição como aquela, nem agora nem depois, nunca houve antes e nem depois haverá outra. Não houve aflição maior do que a cerca de Jerusalém? Não houve.
Não houve atrocidades maiores do que o cerco de Jerusalém? Claro que houve atrocidades piores. Pergunta para aqueles que tiveram o desprazer de saber, de estar convivendo, de escapar talvez de Auschwitz. Pergunta para aqueles que sofreram as atrocidades de todos esses impérios, de déspotas que assolaram nações, que arrebentaram Hitler, Mussolini, entre outros. Entre outros. Então, se nós olharmos para, olha só, eu gosto muito de Lucas nessa passagem, um texto ali em Lucas 21, né? Lucas 21 é o texto onde o Senhor fala sobre esse sermão também, e o verso 20 até o 24, olha bem o que diz, Lucas 21, o verso 20 ao verso 24. Mas quando virdes, olha bem, essa destruição de Jerusalém foi uma amostra típica do julgamento final. Era um julgamento para aquele tempo, mas é uma demonstração do que vai ser no julgamento final. Olha bem, presta bem atenção, 21, 20 a 24. Olha só o que diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam. E assim os cristãos fizeram. Quando Jerusalém foi cercada pelo exército general Tito, os cristãos, atentos à pregação, atentos ali a esta instrução da palavra, eles sabiam dessa instrução e fugiram. Segundo os historiadores Flávio José, e os que estão no campo não entrem nela, porque dia de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Aí continua: mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Estava ali então uma demonstração, claro que eu estou sendo só mais superficial, para você entender o seguinte: essa fuga não era para eu ensinar as pessoas a saírem dos grandes centros para ir para a fazenda, para o sítio, porque na grande tribulação, quando o anticristo se levantar com a fúria, com o terrível poder do dragão, que a Bíblia nos informa que Deus vai permitir que isso aconteça, as pessoas que estão no campo estocando alimento, eles vão ser atacados e vão ser levados ali, o exército do anticristo, das forças do mal. Estou falando assim em termos porque eu estou pregando para a igreja entende o que é isso. Elas vão chegar, por exemplo, eu tenho um sítio, eu estoquei tanto de feijão, tanto de arroz, tanto daqui, eu tenho um tanque lotado de tilápia, enfim, e eu não faço parte, não quero a marca da besta é aliança com a besta, eu não vou me cadastrar, não vou negar o Senhor, porque já sou selado pelo Espírito. E quando o anticristo chegar, ele vai entrar, ele não vai chamar anticristo, vai ser ele, vai mandar seu exército, é como o governo, ele chega lá e pronto. Mas vamos entrar aqui, não acontece isso? Essa terra aqui é posse, vou entrar aqui e acabou. E vai chegar, não, isso aqui, ou vocês fazem parte, ou nós vamos tomar isso aqui. Não, nós não queremos fazer parte, nós conhecemos o Senhor. Então vocês vão agora passar nessa cidade, porque vocês vão sair daqui, porque essa família aqui está vindo para cá, ou essas famílias, e vai passar fome, não tem jeito. Você pode estocar o quanto que for, o anticristo vai dizer: muito obrigado, estocou para aqueles que têm a minha marca. Mas você pode esfriar aí 1 mês, 2 talvez, mas você não vai, porque a Bíblia não se contradiz. Haverá fome terrível, será um tempo de grande aflição. Volta 1 ano atrás, quando os caminhões estavam em greve. Se você estava com o tanque cheio quando entrou as greves, beleza. Se não estava, ficou com o carro na garagem, ou andava muito pouco. Eu estava com o tanque cheio, andei muito pouco, só ia para o culto e voltava, só para a igreja e voltava, não dava para fazer visita, era só para ir para o culto e voltar, mais nada. Nesse período da greve, se você tinha comido, se você tinha, beleza, não sei passar necessidade. E na grande tribulação vai ser muito pior que isso. O que é esse treinamento? O treinamento é um ensinamento que vocês têm que saber que vai acontecer. O que estava falando aqui em Mateus 24, Lucas 21, foge para o monte, é quando é da entrada do general Tito no ano 70. E na grande tribulação vai ser muito pior do que isso. Você pode fugir por meio. Tem gente que fala: eu tenho 2, 3 sítios lá e estou plantando. Que bom, irmão. Planta mesmo, dá para os irmãos. Mas na grande tribulação você não vai ter como, porque o Senhor disse: vai ter fome. Em Jerusalém cercada, as pessoas tinham, diz o historiador Flávio José, que uma mulher rica,
Rica, mas não tinha como pegar dinheiro, não tinha. Vamos falar, nós vamos contemporaneizar. Ela estava presa, não tinha como ela ir no banco, não tinha como ela fazer o seu saque, não tinha como chegar no caixa eletrônico se fosse no dia de hoje. Sabe o que ela fez? Ela matou o seu filho e comeu o seu filho. Está relatado nos anais da história. Tamanha a aflição que era. Mas mamãe não faz isso. Normalmente não faz. Mas o ser humano, na hora da angústia e aflição, meu irmão, coisas terríveis podem acontecer. Então é um tempo terrível. Que treinamento que é esse? É o treinamento que nós temos que estar fazendo o que o Senhor nos ensina. Essa interpretação que estou falando aqui, que é para um tempo futuro próximo, que é o ano 70, e o futuro distante, que é o tempo do final mesmo, quando o anticristo se levantar e a grande tribulação se alastrar e apertar mesmo, essa interpretação ela concorda de modo apropriado com Lucas, que substitui o abominável da desolação pela advertência: quando virdes Jerusalém sitiada de exército. Eu falei agora há pouco, Lucas 21, verso 20. Ao longo da sua história, a cidade de Jerusalém foi destruída total ou parcialmente, em algumas ocasiões, vendo a ser reconstruída posteriormente. Na antiguidade, a destruição da cidade ocorreu em 3 momentos: por Nabucodonosor, a Babilônia. Nabucodonosor, o imperador babilônico, ele entrou, foi cercando Jerusalém, foi tomando. Quando foi no ano 586 a.C., ele tomou de vez e levou em cativeiro. Na primeira leva ele levou Daniel, aqueles seus amigos, depois levou uma turma, depois ele veio e tomou tudo. Sitiou ali e levou tudo. Por Roma, no ano 70, e pelo imperador Adriano, no ano 135 também, o ano 70 e o ano 135 da nossa era. Diz Flávio Joséfo que João e Simão, líderes da revolta em Jerusalém, uma fortaleza murada durante o cerco, cerca de 1.100.000 chegaram a Jerusalém por ocasião da Páscoa e ficaram presos ali. Houve fome, houve grande aflição, houve grande angústia, e por 3 anos e meio esse cerco estava ali, onde eu falei que faltou comida, faltou alimento, faltou água, faltou tudo, estavam ali terrível. Devo estocar alimento para a grande tribulação? Porque tem gente vendendo até kit de sobrevivência na grande tribulação. Você sabia disso, irmãos? Olha só o que diz 24:11 de Mateus. Nós pulamos esses versículos, não lemos e perdemos o foco da mensagem. Verso 11 de Mateus 24: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu vi pessoas vendendo kit de sobrevivência, vendendo a aula, vendendo o curso, melhor dizendo, não é nem kit, é o curso de sobrevivência, como você sobreviver na grande tribulação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de pesquisar sobre isso, mas pesquise. Pessoas vendendo kit, tem um kit também, mas pessoas vendendo curso de sobrevivência na grande tribulação. Aí a irmã Fátima não quer morrer na grande tribulação. A irmã Fátima fala para o irmão Sérgio: vamos comprar o kit. Quanto que é o kit? São 10 parcelas de 470. Mas para não morrer na grande tribulação compensa, né? Compensa. 10 parcelas de 400, não sei, estou chutando o número aqui, tá, irmãos? 10 de 100, vai, R$1.000. Kit de sobrevivência na grande tribulação. Aí você compra, vem um CD ensinando, explicando, você estocar alimento, você guardar feijão, guardar arroz, não sei o que, papapá. A Bíblia está dizendo: muitos falsos profetas vão se levantar e vão enganar muitos. E o treinamento é esse: você não ser enganado, é saber que vai passar, e que para você, estando aqui no momento em que isso acontecer, da grande tribulação que vai estar sobre todos os habitantes da face da terra, nós temos que estar centrados na verdade do Evangelho, centrados em Cristo, esclarecidos, despertados, não sendo levados por vento de doutrina, por doutrina de demônio e por enganos de homens que são lobo devoradores, são lobos em pele de cordeiro, de maneira que muitos desses não despertam a igreja. Eu estou lhe convidando para você despertar-se, se colocar em oração, deixar um pouquinho as redes sociais e buscar a presença do Senhor em oração, em clamor, em súplica. Nós aqui estamos todo dia 6h30 clamando ao Senhor, pedindo: Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, desperta o teu povo. E o povo cada vez mais: não, mas está tranquilo. E assim vão deixando, e qualquer enganador que chega, ele está ali: então agora é assim, tem que estocar alimento, tem que isso, que aquilo, tem que sair dos grandes centros. A Bíblia não manda sair do grande centro. Ali era o momento onde ele falou para aquele futuro próximo, que foi no ano 70, portanto, por volta de 40, 35 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, né, naquela ocasião ali. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos que o cumprimento histórico ocorreu, e o que tem na palavra de Deus para acontecer, vai acontecer.
Se a palavra diz que vão morrer muitos irmãos, quem são esses que estão vindo aí? Esses aí são os que vieram na grande tribulação. Quem são aqueles? Aqueles são almas das pessoas que estavam já mortas. Nós não lemos lá no livro de Apocalipse 7, verso 13? E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então como é que eu vou treinar para passar pela grande tribulação? É lavar as vestes no sangue do Cordeiro, é estar diante do Senhor, é estar servindo a Deus, é se convertendo, é converter mesmo de todo o coração, e com rogo e com súplica clamando ao Senhor. Adianta fugir para os montes? Adianta sair dos grandes centros e ir para a cidade? Olha só, 7 selos. O primeiro selo, Apocalipse, 7 trombetas, perdão, 7 trombetas, Apocalipse 8, verso 7, 1/3 da vegetação vai ser atingido. Apocalipse capítulo 8, versículo 7, 1/3 da vegetação vai ser atingida. Eu lhe pergunto, feijão é vegetal? Milho é vegetal? Eu lhe pergunto, o açúcar não vem da cana, que é um vegetal? O próprio álcool que faz o carro andar não vem do vegetal? Eu lhe pergunto, o trigo não é um vegetal? 1/3 vai ser atingido. Olha só, vai acontecer. Está aumentando, está ficando difícil. Outro dia eu estive pregando lá em Rondônia, nós andamos eu e minha esposa vários quilômetros. Olhava para um lado, aquela coisa bem... não tinha uma montanha, era milho para todo lado, a coisa mais bonita. Nunca vi tanta plantação, tanto mais, quilômetros e quilômetros. Você vai em linha reta numa BR, que eu não me lembro o nome, aí você olha para o lado esquerdo e para o lado direito, aquilo é multidão. 1/3 vai ser atingido no planeta. Apocalipse 8 e 9, 1/3 do mar. Eu lhe pergunto, no mar não tem alimento? Nós não temos os peixes, nós não temos os camarões, nós não temos os frutos do mar? Vai ser atingido. Eu disse que outro dia eu vou dar um estudo mais aprofundado sobre cada selo, cada trombeta e cada taça, mas hoje só para você entender. Apocalipse 8, 10 e 11, 1/3 da água doce vai ser atingida também. Então não adianta querer fugir para... eu vou lá para... Não adianta, meu querido. Isso vai acontecer. Não adianta querer fugir disso aí. Vai acontecer. Aí depois vem a quarta trombeta, Apocalipse 8, 12 e 13, os 3 ais. Apocalipse 9, de 1 a 12 fala do primeiro ai, e assim por diante. Mas hoje não vou falar sobre isso especificamente. Só essas 3 trombetas para você entender. 1/3 da vegetação, 1/3 do mar e 1/3 da água doce. Nesse período ainda que há misericórdia das trombetas. Na época da ira da taça não vai ter mais a misericórdia, é sem mistura. Mas eu vou falar com mais propriedade em outras instruções. Então que treinamento é esse? Talvez viessem pessoas aqui perguntando, pastor, você vai nos ensinar? Não tem kit nenhum, irmão. O que você fizer, você estando aqui na terra, quando acontecer a grande tribulação, vai sofrer, a menos que você não queira ser perseguido pelo dragão, pelo anticristo, e você queira ficar ali um tempo, você vai até ter uma certa regalia, mas ao derramar da taça da ira do Senhor, aí acabou. Então nós temos que aprender o seguinte, que como é que é treinar? É congregando. Como é que é treinar? É estando na presença do Senhor. Como é que é treinar? É santificando. Quem são esses que estão aqui de branco? Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação, mas que lavaram seu sangue, sua veste e as branquearam no sangue do Cordeiro. Branquear não é santificar. Branco na linguagem bíblica, é santidade, é santificação, é viver para o Senhor. Nós estamos vendo uma leva de pastores que não santificam, que não usam da palavra com a verdade para ensinar. Não, pode ficar tranquilo, vai levando de qualquer jeito. Aí alguém fala, a igreja reformada não se preocupa com santidade. Eles falam que salva sempre salvo, qualquer coisa está tudo certo. Não é bem assim não, irmão. Salvo sempre salvo, sim, é uma grande verdade. Mas o salvo, ele dá testemunho de salvo. O salvo, ele lava as suas vestes no sangue do Cordeiro e as branqueia pela misericórdia. Ou seja, é branquear pelo sangue. Ele busca o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa-me, Senhor, me ajuda, Senhor. Temos visto uma igreja dormindo. Temos visto uma igreja que está dormindo. E a palavra nos instrui, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como é que é esse negócio? Irmão, não é isso não, irmão. O negócio vai ficar feio, a coisa vai pegar, nós estamos em guerra, estamos em batalha. É batalha espiritual, é coisa terrível. Vai ter fome, vai ter perseguição, vai ter mortandade, e a igreja vai ser perseguida terrivelmente. E a pessoa está falando, não,
Ah, está tranquilo, descontextualizam os textos e falam, não, está tudo tranquilo, posso todas as coisas naquele que fortalece, e pode mesmo, mas vai ver o que está falando. Posso passar fome, posso passar necessidade, posso passar aflição, angústia. A Bíblia informa que aqueles que não aceitarem a marca da besta, eles vão morrer ali por causa do testemunho da palavra de Deus. Eles vão preferir a morte do que se render ao anticristo na grande tribulação, no momento de grande aflição. Suponhamos que o inimigo tenha, que você vai ter, o anticristo, o governo mundial, esse poder de alimentos e tal. Aí você está em casa com 3 filhos pequenos, 7, 8 e 4 anos de idade, um exemplo, 8, 7 e 4 anos, por exemplo, e ali não tem mais comida. Você abre o armário, só tem lá uma concha de arroz. Você abre lá a geladeira, só tem água. Você abre não tem mais nada. Aí você se coloca ali diante do Senhor e começa a orar: Senhor, e agora? Como é que vai fazer? Não tem comida, não tem nada. Aí chega ali o decreto, vem na porta da sua casa: olha, vocês vão fazer parte aqui. Não vai dizer que você vai querer a marca do anticristo, a marca da besta. Não vai falar isso. Você vai querer o 666, não vai falar isso. Você vai fazer parte do sistema mundial, você vai querer entrar? Não, não quero. Então você vai morrer de fome. Imagina a pessoa, como que alguém vai aguentar isso? Aí a Bíblia nos informa: se esse tempo não fosse abreviado, aí o texto nos ensina, se esse tempo não fosse abreviado, nem os eleitos iam aguentar. Imagina, você vê lá sua mamãezinha bentinha, às vezes, o seu filhinho lá, bebezinho, nossos netinhos lá, e você olhar: meu Deus, e agora o que eu faço? Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia nos informa: levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Treinamento, meu querido, que estão ensinando por aí, é balela. Em muitos lugares, kit de sobrevivência, o kit de aula para você passar pela grande tribulação. O treinamento é do joelho, o treinamento é com a palavra. Talvez as pessoas venham perguntar: mas então eu não tenho. Onde está então nosso ponto de fuga? Lembra que eu falei agora há pouco? É a nossa rota de fuga. A nossa rota de fuga é o caminho do Evangelho. Nosso ponto de fuga é Cristo Jesus. E a palavra nos informa em Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Espírito Santo não nos desamparará, Ele nos ajudará, Ele estará conosco todo o tempo, diz a palavra. Jesus disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador. E Ele mesmo diz: vão pregando o Evangelho, anuncie para cá, anuncie para lá, e eu vou estar com vocês todo o tempo, até a consumação. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é um treinamento: ai meu Deus, eu vou ensinar melhor sobre a grande tribulação e as suas implicações terríveis. Claro que eu vou ensinar, mas esse treinamento aqui, meu querido, é para nós despertarmos para, primeiro, branquear no sangue do Cordeiro, santificar. Apocalipse 22, verso 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas, tem direito da árvore da vida. Ou seja, como nós estamos vivendo aqui, quando levantar perseguição, o crente que não consagra, não busca, não ora, não vive uma vida com Deus, ele vai passar um aperto tremendo. Se for eleito em Deus, salvo pela misericórdia do Senhor, nome no livro da vida, aleluia. O Espírito vai, eu tenho certeza que o Espírito vai nos despertar, mas começa com essa palavra, começa com esse tocar da trombeta. Começa com isso, porque pode acontecer muita coisa muito ruim, e vai acontecer muita coisa ruim, e nós não estamos preparados. Observe, mas nós temos que estocar alimento. Tem um alimento que nós temos que estocar. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, verso 16. Eu tenho também um estoque de alimento. Eu quero que você também tenha um estoque de alimento, e cada dia coloque mais. Colossenses 3, verso 16. Esse estoque você tem que ter. Senão, quando se levantar o anticristo, o falso profeta, a perseguição ferrenha, a grande, terrível e tenebrosa tribulação, 1/3 do mar, 1/3 das águas da luz, 1/3 da vegetação, fome, mortandade, peste, praga, todo tipo de coisa ruim. Olha só, esse estoque você tem que ter. 3:16 do livro de Colossenses, da Epístola aos Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, que estoque é esse? Eu vou estocar feijão, ele vai tomar o anticristo. Eu vou estocar arroz, pode estocar um tempo, talvez dê certo, mas não vai ter como, vai ter fome, meu querido, não adianta. Os falsos profetas estão dizendo: não, era assim. Quando Jeremias pregava, o cativeiro está vindo aí, Jeremias, para com isso. Bateram nele, apanhou, lançaram ele numa cova, lançaram ele num poço lá, enfim. Não vai acontecer nada disso.
Eles estão vivendo a pior das gerações, talvez, ou uma das piores gerações de crente. O povo canta para pular, pula, rodopia, canta, mas não há música, canções mais. São raras aquelas canções que nos fazem nos quebrantar diante do Senhor. São raras as pregações que nos chamam a atenção. Senhor, tem misericórdia. Não, você é isso, você é o espelho, você é o vaso, você é o tocha, você é isso, você é... Meu amigo, nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A partir do momento que estamos em Cristo, nós somos salvos, reconciliados com o Senhor de verdade, é isso mesmo. Mas é por Ele, para a honra, louvor e glória dEle. E as pessoas estão dizendo, não, vamos seguir aí avante, tranquilinho, sem problema. Mas vai acontecer sim. Vai ter muita carestia, muita dificuldade, muita falta de alimento, muita carestia, e as coisas estão começando. Na verdade já faz tempo que já acontece, e vai intensificando à medida que o fim se aproxima, vai intensificando. Aí o falso profeta diz, não é bem assim, não é assim não precisa ficar pregando, evangelizando, não precisa ficar orando, levantando cedo de madrugada. Para que isso? Jeremias, ele apanhou, ele sofreu, mas ele levou uma mensagem, e quando ele estava a nação em cativeiro, Deus o guardou, Deus o protegeu. Mesmo no cativeiro ele foi agraciado pelo Senhor. Agora escute, essas mensagens não arrebanham multidões muitas vezes, essas mensagens não agradam os corações. É um treinamento para passar pela grande tribulação. Olha só o título que eu coloquei aqui, treinamento para a grande tribulação. Eu não disse para escapar da grande tribulação, eu não disse para evitar a grande tribulação, porque isso seria um falso profeta. É treinamento no sentido de chamar atenção, porque nós temos que estar treinados. O que é treinar? Preparar. Treinamento é um preparo. Olha só, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós. A palavra é pão, a palavra é alimento, a palavra sustenta, a palavra que tem que estar armazenada, guardada abundantemente. Então tenha abundância da palavra. Quem tem abundância da palavra no celeiro do seu coração, no celeiro da sua vida, quando vier essas coisas, ele vai saber, o meu Redentor perto está, o meu Redentor breve virá. Ele vai ter força para levantar os olhos e levantar a cabeça e saber que breve o Redentor Jesus voltará nas nuvens, arrebatando o seu povo. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Este alimento nós vamos guardar, este alimento nós vamos ter em estoque. Como treinar? Então, onde treinar? Nós falamos Apocalipse 24, 22, que a igreja vai passar, Lucas 21, 25 a 28, Apocalipse 7, 13 e 14. Então, onde treinar? As pessoas querem ficar em casa, as pessoas querem ficar sem congregar. Hoje, existe uma mentalidade de desigrejados, e eles não querem mais uma liderança, não querem estar debaixo da palavra, e não querem estar juntos no meio do povo, do corpo. Como é que eu vou fazer o que está escrito aqui, A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Olha aqui, uns aos outros, é junto. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Então é um, o outro, nós cantamos, salmodiamos, adoramos juntos na congregação. Hebreus 10, verso 19, olha só o que diz, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10 e o verso de número 19, olha só o que diz as escrituras. Peraí, acho que eu marquei errado aqui. 10. Marquei errado, Jesus. 10, 29. Onde fala, não deixei a vossa congregação. E fugiu da memória agora. Hebreus 13. Hebreus 13. Ai, Deus. Ai, Deus, fugiu da minha memória. Eu marquei errado aqui, tanto versículo. Não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, não deixar de congregar, não é deixar a sua congregação, liga para outra, não é isso. É deixar o hábito de congregar. Porque no congregar, um afina com o outro, um afia com o outro, não deixando de congregar, não deixando de estar junto, não deixando de buscar, não deixando de consagrar sua vida junto. Essa mentalidade, não, você é igreja do Senhor, então a igreja somos nós. Não, você é templo. Igreja é na comunidade. A Bíblia não fala que você é igreja, a Bíblia fala que você é templo. Não é a mesma coisa? Não. A igreja do Senhor é aqueles que são chamados para fora desse sistema mundano, pecador, terrível, e são congregados em Cristo, compõem o seu corpo e juntos são a igreja. Observe,
É um versículo fácil de achar, só que fugiu da mente, eu marquei errado aqui também, mas é fácil de achar. Hebreus 3, verso 6, diz que nós somos a casa de Deus. Hebreus 3, verso 6, fala que nós somos a casa de Deus. Então não é, fica isolado, eu estou aqui, que não aguento mais o pastor, não aguento mais o sistema, não aguento mais aquilo, não sei o que. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil congregar numa igreja onde não se prega a verdade. Eu sei que é muito difícil. E busque não a igreja mais perto da sua casa, mas busque a igreja mais perto da palavra. Nem que você tenha que atravessar 70, 100 quilômetros para congregar uma vez por semana, 15 dias se for o caso, mas ouvindo a verdade. Não é muito conveniente que eu vá lá porque é um pouco longe, não é muito coerente porque tem que isso, que é aquilo, aquilo outro. Aí fica num lugar onde não se prega a verdade, onde os falsos profetas ficam ensinando mentira, onde você aprende só balela e não tem a verdade do evangelho. Aí acontece o quê? Quando vier uma perseguição, ele se arrebenta. Eu tenho como pastor a obrigação de ensinar aqueles que me ouvem, de maneira que, por exemplo, pastor, você não ensinou que nós íamos passar pela grande tribulação. Pastor, você não ensinou que o inimigo se levantaria com fúrias. Pastor, você não ensinou. Aí quando acontece, a pessoa entra em depressão, fica batido, sai do caminho, desvia, morre e assim por diante. Eu tenho obrigação. Então como? Na congregação. Não deixeis a vossa congregação. 10:25, 10:25. Não deixeis a vossa congregação, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tantos mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Presta bem atenção. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Já tinha isso no passado. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Você me admoesta, eu te admoesto. Você a ensina, eu a ensino, ela me ensina. E assim vai a igreja. Admoestando uns aos outros. E tanto mais, quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Então, no congregar, aonde? Igreja é a casa de Jesus. Hebreus 3, verso 6. Olha só, Efésios 5, 19. Efésios, capítulo 5, e o verso 19. Gálatas, Efésios 5, 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso aqui está falando de culto, de congregação, está falando de estar juntos. Onde que eu treino? Como é que é esse treinamento? Vida santa, purificando nas vestes do sangue do Cordeiro. Como que eu treino? Congregando. Como que eu aprendo? Junto com os irmãos, ouvindo a palavra. Que alimento eu tenho que estocar? A palavra de Deus abundantemente no nosso coração. Onde eu vou congregar? Onde eu vou fazer isso aí? Na igreja, no corpo de Cristo, no povo, junto ali, um afiando o outro. Tem outro versículo, 1 Coríntios 14, 26, tem uma série de passagens. Se você olhar para Efésios 4, está pertinho aí, verso 11, olha só. Efésios 4, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como treinar? Juntos, em oração, em vigilância, em santificação. Onde treinar? Na igreja, congregando, não deixando a congregação, a mútua congregação, e um com o outro ali afinando, admoestando um ao outro, auxiliando um ao outro, ensinando, compartilhando em conhecimento e ensinamentos. Porque ele deixou aqui apóstolos, e o último deles foi Paulo, profetas, e nós temos as doutrinas apostólicas que foi passado pelo Senhor para nós através deles, inclusive aqui nas epístolas estamos lendo. E deixou evangelistas que saem pregando, que anunciam, que pregam, que proclamam o evangelho, e pastores e mestres. Algumas pessoas interpretam melhor pastores e mestres sem e, pastores e mestres, sem a conjunção. Pastor e mestre dentro de um dom só. Outros separam pastores e mestres, né? Porque na língua grega não tem vírgula, né? Então deu apóstolos, deu profetas, evangelistas, pastores, mestres, ou pastores e mestres. Para quê? Para edificação do santo. Aonde? Em casa.
Não, na congregação. Ah, pastor, mas nós começamos na congregação em casa, é uma benção. É sim uma benção. Com 8 pessoas, com 7, com 5, com 6. Mas quando tiver 50, 60, 100, não tem como. Vai ter que ter um espaço para continuar treinando, para viver para Cristo, e viver em Cristo, e andar com o Senhor. E quando ocorrer o momento da grande tribulação, estar ali firme. Olha só, Efésios 4, verso 1. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando uns aos outros, por quê? Porque é junto, é congregando. Lembra? Admoestando uns aos outros, auxiliando uns aos outros, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vai seguindo aqui, há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, e vai descendo, e vai mostrando aqui que nós temos que estar juntos. Verso de número 12 de novo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vou treinar onde, meu? Em casa, vendo Big Brother? Vou treinar onde? Na frente da televisão? Vou treinar onde? Nas redes sociais? Ah, mas você não entra? Tem, entra. Mas quanto tempo você fica lá e quanto tempo você fica de joelho? Quanto tempo fica lá e o que faz? Tem esse detalhe também. Queridos, olha só, Atos 20, verso 28. Atos, capítulo 20, e o verso 28. Deus deu pastores, líderes, pessoas para estar à frente. E você, líder, pastor, obreiro, dirigente, evangelista, como é que nós estamos seguindo? Porque tem pessoas que chegam na igreja, o povo sapateia, abraça aquela multidão de gente, olha uma benção. Aí você vai lá ouvir a mensagem, não tem mensagem, tem massagem no ego. Tem massagem no ego. Ai, como você pode pecar, pode fazer o que quiser, não, santifica a sua vida. Quem são esses? Esses vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes, embranqueceram suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha só, olhai por vós, falando para pastores, para aqueles que vão estar à frente, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então eu quis colocar esse dia de treinamento, treinamento, para chamar a atenção mesmo. Porque será que nós estamos treinando mesmo? Será que nós estamos nos preparando? Treinar é preparar. Será que nós estamos nos preparando para a grande tribulação? Existe uma turma dizendo, não, a igreja vai ser arrebatada antes. Mentira, não vai ser arrebatada antes. Ah, mas vai ser arrebatada, não, mas Deus não vai permitir passar pela ira. A ira de Deus não, mas a ira da besta, do dragão, sim, vai estar aqui, perseguida. 7 selos é uma perseguição ferrenha contra a igreja. As 7 trombetas da igreja proclamando em meio a tudo isso. E depois vem então o derramar da ira, das 7 taças da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí é outra história. Para essa nós estamos guardados. Observe, Atos 26, verso de número 18. Atos 26, verso 18. Olha só, e nós já vamos encerrando. 26, 18, não é que eu falei? Isso. Eu vou ler o 17 e 18, tá, irmãos? 16 também. Mas levanta-te, o Senhor aparecendo a Paulo, falando com Paulo. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então está dizendo aqui, eu te levantei, falando para o apóstolo Paulo. Lembra que eu falei domingo passado sobre batalha espiritual? Isso aqui, é arrancar das trevas. Lembra que eu falei? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pregar o evangelho. Isso aqui você vai pregar lá fora ali, para arrancar das garras das potestades das trevas, para que ele venha conhecer Cristo Senhor pelo poder do sangue dele derramado. Aí vem um mentiroso, me perdoe, queridos, um vagabundo, ordinário, sem vergonha, safado, pilantra,
Chega na televisão, que tem um canal aberto lá na televisão, horas e horas, dias e dias, meses, anos. Vagabundo ordinário, falso profeta, diz, no meio do monte, com um monte de galão, com um monte de gente com ele, ordinário também, com um monte de galão lá. Estamos santificando esse galão aqui. Aí você leva o galãozinho, dá um pequenininho, pega o grandão e enche o pequenininho, você leva para sua casa. Jesus não morreu, não derramou o seu sangue para vagabundo encher o bolso de dinheiro, vendendo bugiganga, vender esses arquétipos, fica vendendo mandinga nas igrejas. Cristo não morreu na igreja, derramou seu sangue pela igreja, não morreu na cruz para que vagabundo ordinário faça riqueza com o nome de igreja, com o nome de Cristo. Vai passar um dia também, um dia do juízo, que vamos prestar conta. Cuida de vós e cuida do rebanho que o Espírito constituiu sobre a igreja, para ensinar, para mostrar, porque a igreja é assim, para lhes abrir os olhos das trevas e os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Ele dizendo, pela fé em mim. Aí vem um bando de miseráveis e acham um jeito de ganhar dinheiro pelo Espírito do Anticristo, porque o Espírito do Anticristo já está agindo. E vai agindo ali, aí eles começam a vender mandinga, fitinha benta, água benta, sal bento, tanta coisa, e o povo, não só o povo não é enganado não, o povo também quer. Evidente que há exceções que são enganados, mas muitos querem mesmo, não, eu quero. Aí chega lá um louco, fala, há um ano atrás eu estava na rua, catando lixo e não sei o que, hoje eu tenho 4 empresas, eu tenho uma empresa não sei o que, uma empresa de tantos milhões, e o povo está lá, aí mostra um vídeo, um filme, 4 carros importados, carro de 300, 400, 1 milhão de reais, ou até mais, e as pessoas, ali que está, vem aqui que aqui está, não está nada. Deus não habita em templo feito mão de homens. Deus não habita em templo, aqui a bênção é na palavra, é em Cristo Jesus. Deus não habita em templo feito mão de homens. Aqui é o lugar onde nós reunimos para culto, para aprendizado, para treinar. Pode ser aqui, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser na casa, mas tem um espaço que vai chegar gente, vai ter um espaço, temos que estudar, temos que aprender. Não aprender desses miseráveis, vagabundos, ordinários, pilantras, sem vergonha, safados, que arranca dinheiro do povo. É tão difícil falar sobre dinheiro hoje. Nós queremos fazer missões. Temos cidades aqui no Vale do Paraíba, pessoas no sul de Minas, pessoas do Rio, pessoas de outros lugares, pessoas lá em Moçambique, querendo ajuda. Nós não temos recursos, nos falta dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não ajuda porque fulano é pilantra, ou não ajuda porque não vai ter nada em troca. Eu não prometo nada em troca, então não vai ter nada. Agora, se começarmos talvez a prometer e colocar uma faixa na frente da igreja, venha para a campanha 7 quinta-feira da virada do cativeiro, 7 quinta-feira do milagre, o mergulho na Naamã, a queda da muralha, a queda do não sei do que. Aí ele vem, dá dinheiro, arranca dinheiro do povo e não acontece nada. Só quem enriquece é pastor, mas longe de mim fazer isso. Longe de mim fazer isso. Se for necessário, baixa as portas, fecha. Não tem mais ninguém aqui, foi todo mundo embora, acabou. Porque você está pregando só palavra, então não importa. Baixa as portas. Vai a cabeça no prato. Mas nós temos que anunciar toda a verdade, todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Olha só, queridos, eu não tenho mais tempo e tem muita coisa para falar ainda. Eu tenho muita coisa para falar. Mas nós precisamos estar firme na igreja, firme congregando, obedecendo a palavra, obedecendo o Evangelho, servindo a Deus. Paulo ia de cidade em cidade pregando. Ele fala para Tito, para isso deixei em Creta, Tito 1,5. Vou ler, só esse. Tito 1,5. Vou ler só esse, eu acho. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Olha, Tito, você é pastor aqui em Creta, você vai ficar aqui, vai pôr em ordem as coisas que restam ainda, continua pregando, continua anunciando. Tem mais uma coisa, você vai de cidade em cidade e estabelece presbíteros. Eu também estou querendo fazer isso, estabelecer de cidade em cidade, mas falta o quê? Falta obreiros aprovados, falta recurso financeiro. Falta às vezes, irmã Fátima, às vezes o dinheiro para nós termos gasolina para viajar 100 km daqui, porque tem pessoas querendo ouvir não um sermão de massagem de ego, não aquele sermão triunfalista. Nós somos triunfantes em Cristo, mas crente passa dificuldade, crente passa adversidade, crente pode passar por grande aflição, mas mesmo passando por aflição ele glorifica a Deus. É treinamento, é peleja, é estarmos sendo preparados para trabalhar para o Senhor. Eu tenho muitos versículos para citar aqui, mas não dá mais tempo. Não tem mais como seguir citando aqui. Mas olha só. Verso 9 de Tito 1. Retendo firme a fiel palavra,
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Só para nós encerrarmos, queridos. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia. E vai acontecer uma grande tribulação, como nunca houve. Eu não quero que a igreja que eu estou pastoreando, que aqueles que ouvem as pregações que eu ministro, eles chegam um dia diante do Senhor e digam: esse pastor aqui, não pregou todo o conselho de Deus. Ele só falava que nós íamos ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico e ficar rico. Quanta bênção, meu irmão! Eu tinha um carro importado, agora eu tenho 10 carros importados. Jesus morreu para te dar carro importado? Jesus morreu para você ter mansão? Jesus morreu para nós andarmos de roupa de Cristo? Você pode trabalhar e ter como sustento do seu trabalho, do seu suor, é lícito, mas foi para isso que Cristo morreu, para eu pregar: venha para cá e fique rico. Ora bora, Jesus morreu para salvar perdidos pecadores das garras do maligno para a sua eterna glória. Jesus não morreu, seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que pessoas façam riqueza com seu dinheiro, mas vão prestar contas diante do Senhor. E nós estamos aqui treinando, congregando, em número reduzido, pequeno, poucas pessoas, mas nós estamos aqui, e com certeza estamos cutucando o vespeiro, porque quando você prega o evangelho, prega a verdade, você cutuca o vespeiro. O inimigo não está com medo de igreja barulhenta, ele fica receoso sim com a igreja que prega o evangelho, que prega a verdade. Porque quando você prega a verdade, você prega a palavra, o espírito da palavra, que corta os laços do diabo, que quebra, que arrebenta. Aí sim, há uma igreja viva, poderosa diante do Cordeiro. Aí vem aquela pergunta: quem são esses com vestes brancas? Quem são esses? Que está todo morto, tinha morrido, são as almas daqueles lá. E um dos anciãos me falou, perguntou: estes que estão vestidos de branco, vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E ele disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. A Ele louvor, a Ele honra, a Ele adoração.